Então, vamos lá falar de gotas em hora, tá? Então, vocês já devem ter visto aí no material de vocês, a gente tem agora em gotas, microgotas, a gente tem 4 tipos, né? Tem 4 fórmulas aí, onde a gente vai estar aprendendo. Guarde bem o que eu vou falar para vocês. A gente agora, no primeiro momento, a gente vai aprender gotas por minuto em hora, ou seja, quantas gotas irão correr, cair. Amanhã eu vou trazer para vocês, eu vou colocar aqui, vou tentar montar um esquema para colocar o soro, colocar o equipo e correndo as gotinhas como a gente faz aí, tá? Geralmente eu faço isso na sala, depois a gente vai fazer isso no laboratório, tá bom? Mas para ficar mais claro para vocês. Então, na primeira fórmula, a gente vai aprender gotas por minutos por hora, ou seja, quantas gotas por minuto, ou seja, em cada minuto, que equivale a 60 segundos, irão cair em 8 horas, em 6 horas, em 10 horas, tá bom? Então, é importante que vocês gravam isso, por quê? Para quando a gente tiver lá, quando for microgotas em horas por minuto, vocês também não vão confundir. Mas quando a gente tiver lá em microgotas e gotas por minutos, aí vocês acabam confundindo. Por quê? Porque aí essa fórmula, ela é um pouco diferente. Ela vai correr gotas por minutos em minutos. Por exemplo, vai correr 10 gotas por minuto em 45 minutos. Então, é uma fórmula. Vai correr 20 gotas por minuto em 20 minutos, tá? Então, é diferente. Então, não confunde. Todas elas, nas 4 fórmulas, a gente vai falar de minutos. Então, gotas por minuto, são todas. O que vai diferenciar a fórmula é se é gota, se é microgota, se é por hora ou se é por minuto. Mas não é difícil, tá? Então, eu fiz o material aí para vocês. Tá muito bem explicadinho, tá todo coloridinho aí. Eu fiz de uma maneira muito didática aí. Eu acredito que vai ser muito fácil para vocês poderem estar estudando, tá? E aí a gente vai falar aí como que funciona. A primeira slides que eu mandei para vocês foi justamente falando do gotejamento e soluções, a diferença, que foi esse vídeo anterior que eu mandei. E o segundo foi falando sobre as medidas, né? Então, tem lá medidas e equivalências da regra de arredondamento. Lembra que a gente estava fazendo conta lá? Então, qual que é a dosagem? Eu tenho lá um medicamento de 500 miligramas, o médico quer 250, né? Então, vai dar quanto? Então, em 5 ml eu tenho 500 miligramas. O médico quer 250, vai dar quanto? 2,5. Professora, pode arredondar? Lembra que eu falei que não? Então, a dosagem a gente não pode arredondar. A dosagem ela tem que ser exatamente aquilo que o médico pediu, tá? Então, a gente tem que fazer a conta e, se vira. Mas a gente tem que dar a dosagem exatamente que o médico pediu, tá? Nas gotas e microgotas, a gente usa um processo, tá? Uma regra de arredondamento. Aí sim, no gotas e microgotas, a gente pode arredondar as gotas e microgotas. Por quê? Porque a gente não vai alterar a dosagem, a gente só está alterando aí as gotas que vão estar correndo nesse processo aí de 8 horas, 12 horas, 24 horas, tá? Mas a dosagem a gente não vai estar aí alterando. Por isso que no cálculo de gotejamento, a gente pode estar utilizando a regra de arredondamento, tá? Agora, no cálculo de dosagem de medicamento, aí a gente não pode usar a regra de arredondamento, não. Entenderam?